tão conhecido Rei Arthur, todo mundo conhece, seja nos livros, nos contos infantis, filmes. Quantas versões você já escutou da espada cravada na pedra que só uma pessoa especial é capaz de retirar? Quantas versões de Merlin e Morgana temos? Afinal, essas histórias são reais? São fantasia? Existem fontes históricas? Foram baseadas em algo real? Uma coisa que eu tenho certeza é que o nosso grupo de membros do canal é algo que você tem que considerar. Se tornar um mochileiro, um desbravador ou um viajante do tempo. Seu nome vai aparecer aqui no início e acessos a outros benefícios que eu preparo para quem entra para essa turma. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim você não perde nenhuma das nossas incríveis viagens através do tempo e tem vídeo novo toda terça-feira. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Vamos investigar a verdade por detrás da lenda de Camelot e do Rei Arthur. Primeiro, a história. Num castelo sombrio construído sobre um promontório rochoso que avança mar adentro, Igraine aguarda o regresso do marido Gorlois, Duque da Cornualha. Não é ele, porém, quem entra nessa noite em seu quarto, e sim Arthur Pendragon, rei da Bretanha, a quem o mago Merlin teria feito um feitiço e dado a ele a aparência de seu marido Gorlois. E isso era para satisfazer a paixão ilícita do rei por Igraine. Nessa noite é concebido um filho. Assim começa a história do lendário Rei Arthur. História que inspirou numerosos escritores e artistas durante séculos e cativou a imaginação de várias gerações ao longo do tempo. Merlin se apodera do filho de Igraine e o entrega ao bom Sir Ector para que o educasse como filho. Diferente do rei, que não teve mais filhos, Igraine e Gorlois são abençoados com 3 filhas. 2 delas se casam com outros reis e a terceira é mandada para um convento. Esta filha é Morgana Le Fay. Adquire em um dado momento poderes mágicos e acaba por desempenhar um papel fatal na vida de seu meio-irmão. Merlin só revela a verdade a Arthur quando o rei morre e ele completa 16 anos. E mesmo assim, somente depois do jovem conseguir arrancar uma espada fincada numa bigorna cravada numa laje de mármore de um cemitério. Todos que tinham tentado haviam falhado à prova. A regra era que só o verdadeiro nascido do rei de toda a Bretanha passaria. Também conta a Arthur a respeito do encantamento lançado sobre ele pelas fadas de Avalon, a terra do mistério. Segundo isso, Arthur será o melhor de todos os cavaleiros e o melhor de todos os reis. Viverá uma longa vida maior do que qualquer outro homem jamais conhecerá. Enquanto o povo se ajoelha para jurar fidelidade ao seu novo soberano, ele é coroado pelo arcebispo. Sob o comando benevolente do rei Arthur, a Bretanha vive 12 anos de paz, em que assiste ao grande florescimento da cavalaria. Arthur chama ao seu castelo de Camelot os cavaleiros corajosos e fiéis ao seu reino, Lancelot, Gawain, Percival e muitos outros, e senta com eles ao redor de uma enorme mesa ou tábua redonda, tendo cada um dos seus nomes gravados a ouro na respectiva cadeira. Uma curiosidade sobre a tábua redonda é que ela teria sido construída assim para evitar que os cavaleiros brigassem por um lugar próximo da cabeceira. No século XIII, o rei Eduardo I instalou uma réplica do que seria a tábua redonda no castelo de Winchester. Bom, os cavaleiros de Arthur são ensinados por Merlin a evitar o crime, a crueldade e a maldade, aprendem a fugir da traição, da mentira e da desonestidade, também respeitar e proteger as mulheres de Camelot. Os cavaleiros partem a combater dragões, gigantes e anões astuciosos. Os seus encontros com as forças do mal ocorrem habitualmente em castelos assombrados, florestas obscuras e jardins encantados. Depois das batalhas, orgulhosos de seus feitos, regressam então ao castelo para contar na corte as suas histórias. Arthur traz também a Camelot a linda Guinevere para ser sua rainha, mas Lancelot se apaixona pela moça e é correspondido, incapaz de resistir à sua paixão pecaminosa por ela. Quem descobre e acaba denunciando a traição é Mordred,
sobrinho de Arthur e filho de Morgana Le Fay. Arthur se vê obrigado a condenar a mulher a ser queimada e em público. Lancelot, porém, salva Guinevere e juntos fogem para a França. Antes de lançar seu exército em perseguição aos dois, Arthur entrega seu reino a Mordred. Esse não era lá uma pessoa muito boa, tinha, digamos, uma alma atormentada. Ele se aproveita da ausência do rei para executar um golpe de estado. Ao regressar à Inglaterra, Arthur enfrenta Mordred e durante a batalha atravessa seu corpo com uma lança. Mas antes de morrer, Mordred fere mortalmente o rei. Os fiéis aliados de Arthur colocam o rei moribundo num barco que desliza através da bruma branca pelo mar até Avalon para viver eternamente. Arthur grita para que se consolem e que eles ficassem seguros de que ele voltaria quando a terra da Bretanha precisasse dele. Como podem ver, a história do rei Arthur é bem fantasiosa, e aí entramos no que existe de suposições e relatos. O rei Arthur, caso tenha sido real, teria reinado no final do século V ao princípio do século VI. A batalha final com Mordred teria ocorrido em 537 ou 542. Mas qual era, na realidade, a situação política naquele momento na ilha onde se encontrava o reino? E quem o governava? Um século antes, os romanos tinham pouco a pouco abandonado a colônia bretã, que dominavam desde a conquista por Júlio César, incapazes de resistir às invasões dos bárbaros jutos, anglos e saxões do continente europeu e à pressão de uma tribo do norte conhecida como Pictos. Nos tempos conturbados que se seguiram, surgiram vários chefes guerreiros que enfrentavam os invasores e lutavam entre si. Mas não existe notícia de um reino unificado, nem de um governante com o poder maior do que o local. O cristianismo só conseguiu se firmar na Inglaterra depois da chegada de Santo Agostinho e dos seus 40 monges em 597. Para a Bretanha e grande parte da Europa, foi esse o início da Idade das Trevas. Se formos acreditar no monge galês Nennius, que disse que um guerreiro de nome Arthur, juntamente com os reis bretões, chefiou a resistência aos invasores, Nennius escreveu a sua versão na História dos Bretões por volta de 826 e em seu relato menciona 12 batalhas nas quais Arthur derrotou os bárbaros. Na última, ele pessoalmente teria matado 960 inimigos. Uns 150 anos depois de Nennius surge a cronologia da história britânica, Os Anais da Cúmbria, compilada por um autor galês anônimo. Relativamente ao ano de 537, ele menciona a Batalha de Cumberland, na qual morreram Arthur e Medrawd. Não é difícil ler Mordred em vez de Medrawd, mas foi preciso que passassem mais 150 anos para que Arthur voltasse a ser citado por um historiador. Apenas uma referência empolgante, mas que aguçou o interesse. Em 1125, o monge William of Malmesbury menciona um guerreiro Arthur, sobre qual os bretões falam entusiasmados com palavras vazias, mas que na verdade merece ser objeto não de sonhos fantasiosos, mas de história verdadeira. Seria um relato mais real, por assim se dizer, pois ele foi durante muito tempo o sustentáculo da sua pátria e incentivou que mantivessem o ânimo já enfraquecido dos seus conterrâneos. Aqui Arthur torna-se um soberano pela mão de um contemporâneo de William. Por volta de 1139, um diácono inglês, o futuro bispo Godofredo de Monmouth, completou a sua monumental História dos Reis da Bretanha, um panorama completo dos chefes bretões desde os tempos dos romanos. Diferente dos trabalhos dos historiadores anteriores como Nennius, Godofredo acrescentou detalhes coloridos colhidos da tradição local, dos mitos celtas e escandinavos e até da história bíblica. 2 dos 12 livros de Godofredo são dedicados a Arthur, e neles aparecem pela primeira vez o mago Merlin e as histórias do rapto de Guinevere e da traição de Mordred. Além dos sóbrios registros históricos, tinham também acontecimentos imaginativos onde introduziu personagens sobre os quais nada se sabia. Dessa forma, Godofredo instituiu um padrão que foi seguido durante séculos, transformando assim
um guerreiro do século V, em um rei-herói. Em 1155, um clérigo anglo-normando conhecido por Wace traduziu a narrativa de Godofredo para o francês, fazendo dela um romance no qual Arthur lidera na sua corte no papel de um herói da cavalaria. Pelo final do século, o monge e anglo-saxão Lehman transformou o rei Arthur de Godofredo num guerreiro feroz e numa figura de pai ríspido. Esses dois escritores mencionaram a Távola Redonda, mas foi provavelmente o poeta francês Chrétien de Troyes quem, entre 1160 e 1180, fez de Arthur um modelo de cavalheirismo e da etiqueta também um modelo de amor cortês. No princípio do século seguinte, apareceram duas narrativas épicas germânicas baseadas na lenda de Arthur: o Parsifal, de Wolfram von Eschenbach, e o Tristão, de Gottfried von Strasbourg. Mas foi uma obra póstuma de um inglês do século XV, Sir Thomas Malory, a responsável pela transformação final de Arthur numa figura literária duradoura. Malory condensou, adaptou e reorganizou as versões anteriores numa narrativa mais ou menos coerente, em que introduziu todas as principais figuras e acontecimentos determinantes hoje associados à história do rei Arthur. Desde a sua publicação em 1485, La Mort d'Arthur, A Morte de Arthur, de Malory, foi e continua sendo muito lido, servindo de fonte para outras obras de poetas como Edmund Spenser em The Faerie Queene, A Rainha das Fadas, em 1590-1596, ou Alfred Lord Tennyson no poema Idylls of the King, 1859-1885. Uma versão do século XX, The Once and Future King, O Único e Eterno Rei, de T.H. White, serviu de base para a peça musical Camelot, produzida no teatro e no cinema. E se for pensar em mim e como eu tive acesso à história do rei Arthur, a coleção de Marion Zimmer Bradley, As Brumas de Avalon, que é uma versão que traz a visão feminina da história, mais especificamente a visão de Morgana Le Fay. Eu amo essa coleção. A lenda de Arthur inspirou também diversos artistas e de outras áreas, como pintores. Um deles, Gustave Doré, retratou o rei Arthur admirando Camelot do jeito que ele imaginou. Como a história de Arthur é tão divulgada e tão persistente, é perceptível que deve haver algo de verdade nisso tudo. Existiu algum Arthur, algum importante Arthur, e assim sendo, era inevitável que os cientistas acabassem por procurar pistas nos adornos literários para chegarem a alguma verdade por detrás da lenda. Afinal, a história é muito fantasiosa, com magias, bruxas, dragões, feitiços, e enfim. Apesar de existir quem acredite em tudo isso, de fato, nada existe comprovadamente além das lendas. Em 1965, foi constituída a Comissão de Investigação Camelot, e após 5 anos de escavações em Somerset, os arqueólogos da comissão identificaram as ruínas do castelo Cadbury, perto de Glastonbury, como sendo Camelot. O lugar, no topo de uma colina fortificado nos tempos pré-romanos, foi escolhido principalmente pela sua posição, que permitia dominar a planície que se estende até o canal de Bristol. O entulho encostado numa muralha acima do forte original indica que o castelo de Cadbury continuou a ser utilizado durante o século de ocupação romana. Mas a descoberta mais excitante para os investigadores da Comissão Camelot foram objetos de cerâmica que sugeriram que o local foi usado por um chefe bretão por volta do ano 500, depois da retirada dos romanos e antes da conquista saxônica. O seu quartel-general seria uma sala de 18 por 9 metros, construída em madeira e provavelmente com telhado de hastes longas e delgadas. Se o chefe foi, ou não, o heróico Arthur da lenda e da literatura, era pelo menos um bretão que lutou pela preservação da civilização romana contra as investidas dos invasores bárbaros. Quanto ao tão falado cavalheirismo de Arthur, é também bem questionável e incompatível com a época. Ele teria reinado em tempos de lutas selvagens em defesa da integridade territorial e da independência política. O código de honra da cavalaria ainda pertencia ao futuro. As épocas mais pacíficas, em que historiadores como Godofredo de Monmouth e Sir Thomas Malory puderam avaliar, eram tempos mais calmos em que viveram e puderam impor seus padrões e seus valores a um passado que inventaram como sua imaginação os permitiu.
E enfim, sempre existem pessoas à frente de seu tempo e Arthur pode ter sido um desses. Apesar disso, quem vive até hoje é o Arthur que esses homens criaram, não o guerreiro obscuro de uma era tumultuada. O seu reinado glorioso e inesquecível, nas palavras de um comentarista, foi um breve período luminoso colocado como uma estrela no céu na Idade das Trevas. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Rei Arthur, Avalon, Camelot, Morgana, Merlin fazem parte da minha adolescência. Essa coleção que eu tenho das Brumas de Avalon é uma das minhas favoritas, está aqui até hoje, recomendo muito a leitura, é muito legal. No fim das contas, não parece tão importante provar se Arthur e todos esses personagens tão especiais existiram de fato. Afinal, inegavelmente, ele já é real no imaginário de todo mundo. E se você gostou de ser um viajante comigo, já clica para se inscrever, assim você não perde nenhuma das nossas incríveis viagens através do tempo. Se gostou, deixe o like, que isso me ajuda demais. Comente o que achou da história e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado e as outras fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, tenham uma semana incrível e até a próxima história!